Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente mais uma vez com meu amigo Cauê Petito, produtor de conteúdo e também membro da curadoria do Cinefenômeno, um festival voltado ao cinema fantástico. Cauê, beleza contigo? Beleza, mais uma vez. Não, e não por causa do filme que eu vi, né, agora há pouco. Mas, não, tá tudo bem. Muito obrigado por me chamar de novo, Alex. Obrigado pelo convite. É sempre ótimo falar com você sobre filmes de terror, principalmente, cinema fantástico, que a gente ama pra caramba. Muito obrigado pelo convite e pela introdução também. Eu que agradeço. No canal, uma das últimas atualizações foi uma tier list que o Cauê e eu preparamos em relação à franquia O Massacre da Serra Elétrica. É, é uma franquia que agora contém 9 exemplares, a gente fez com 8, porque o mais recente, que é O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, entrou na última sexta-feira, dia 18 de fevereiro, na Netflix. Então a gente não teve a possibilidade de assistir o filme antes de preparar aquela lista. Só que como a gente continuou com a conversa depois da gravação daqueles vídeos, então a gente vai fazer agora um comentário a respeito deste novo filme. E eu quero iniciar com essa conversa contigo apontando como as franquias de terror hoje em dia parecem seguir uma tendência similar àquela que, de certa forma, foi, digamos, inaugurada pelo David Gordon Green com a retomada da franquia Halloween. No caso, em 2018, ele fez uma sequência direta do original, ignorando aí todo o histórico de sequências do filme, até também para como uma possibilidade de retorno da Laurie Strode, que havia sido morta pelo Michael Myers em Halloween Ressurreição. E eu, de certa forma, eu vejo essa tendência agora atingindo a franquia Massacre da Serra Elétrica, uma vez que a gente tem agora, né, este novo filme do David Blue Garcia, que ele vem a ser uma sequência aí do filme original, uma sequência direta, uma sequência que vem 50 anos depois. Embora na franquia a gente tenha identificado um capítulo 3D especificamente que também fez a mesma coisa, né? Mas o que você acha disso antes de mais nada? Eu acho curioso que o capítulo 3D, ele meio que precedeu até mesmo o Halloween, do David Gordon Green. Foi o primeiro, pelo menos ele está inserido numa série de franquias slashers que são conhecidas por, tipo, esquecer um capítulo ali, esquecer um capítulo aqui, como a linha do tempo de Halloween mesmo, que é infame, ou mesmo a do Massacre, mas foi um dos primeiros desses filmes de legado de apagar os filmes posteriores e ser uma sequência direta do primeiro. Eu acho curioso, como você, assim, eu também fico com o pé atrás sempre que parece que esse é o novo negócio, é o lance do momento, assim, você pegar os personagens do legado, fazer o que a gente falou no vídeo do Pânico 5, né? Que também pretende dar esse soft reboot aí, né? Mas enfim. O Massacre, justamente o Massacre 3D, que foi esse filme que a sequência direta ao original, eu acho que o mais curioso que existe nesse filme é como é o que a gente estava falando no vídeo anterior do Tires List sobre o massacre da Serra Elétrica. Ele e até esse novo filme, acho que eles são marcados principalmente pela tentativa de humanizar o Leatherface e a família Sawyer. Só que é engraçado, como no Texas Chainsaw 3D, né, funciona um pouco melhor essa humanização do que no novo filme, pelo Uhum. menos para mim. Na real, funciona muito mais do que um novo filme, né? Não sei. Eu acho que é da mesma forma, existem trends, existem modas, existem coisas que são adotadas por gerações e repetidas por outras franquias. Só que o filme de legado, o filme que é a sequência direta do original, ele parece estar enfraquecido quase que por definição, assim, uma vez que você começa a repetir eles constantemente. E o novo filme meio que faz isso, né? Você podia trocar a série pelo menos em estrutura, né? Você troca a Sally pela Laura. Laurie, e aí, tipo,
é a mesma coisa, assim, o Leatherface velho, mas isso aí já entra em questões de, tipo, talvez imposição do estúdio, entre outras coisas que acho que a gente vai discutir um pouquinho aqui também, né? Mas, enfim. Embora de fato o 3 dele já tenha sido um filme que ele tem essa ambições assim similares ao Halloween 2018 no sentido de ser uma sequência direta do original, ser um filme de legado, eu acho que a sensação de que de fato ele está fazendo isso me parece muito mais forte na realidade nesse filme de 2022, justamente por conta da retomada dessa personagem que é a Sally. Enfim, eles não conseguiram, né, a atriz original, porque, enfim, infelizmente ela faleceu, né, a Marilyn Burns, mas eles colocam uma atriz aqui que provavelmente envelheceu como a atriz original, e ele justamente faz isso para efetivar, né, para colocar aquele carimbo de autenticidade, digamos assim, para esse episódio. E, e aí tem, acho que a questão também da humanização, eu acho que ela acaba também se perdendo aqui, porque existe uma vontade de humanizar as vítimas, no sentido de até mesmo trazer uma nova co-protagonista que ela carrega traumas ali daquele processo enfim, de tiroteios em escola, algo que eu quero trazer um pouco mais depois, que acho que o filme ele tenta fazer uma série de comentários sociais, mas enfim, ele tenta humanizar ali as personagens femininas, retomando uma do original que não superou um trauma, uma mais nova que tem um trauma mais recente e que acaba, de certa forma, se confundindo com o que ela vai enfrentar agora com Leatherface. Mas, por outro lado, a gente tem esse vilão que aqui, mais do que nunca, parece ter se transformado nessa figura sobrenatural, né? Uma vez que no filme original nós tínhamos o Leatherface, e até mesmo em algumas sequências em que, enfim, ele sofria danos como se fosse uma figura humana, né? No original, ele tem a perna cortada pela própria motosserra. No remake, ele perde o antebraço. E aqui ele é um personagem abatido a todo momento por armas, por facas, por outros objetos de risco, mas ele acaba tomando essa estrutura de um vilão sobrenatural, quase o como se converteu também o Michael Myers nesses novos filmes, né? Sobretudo no Halloween Kills. Sim, sim. Eu acho que, na real, fica mais claro como o Halloween 2018 tem muitos problemas mesmo, e ele é um dos responsáveis por a gente estar vendo esse filme da forma que ele é. Uhum. Mas eu acho que fica muito clara, quando a gente vai assistir o Novo Massacre, o quão não combina essa abordagem com o personagem, justamente enquanto o Halloween do David Gordon Green queria fazer referências ao primeiro filme, não só de rimas visuais mesmo na fotografia, mas na própria forma que o filme era conduzido, ainda que eu acho para mim que ele falhe em tentar replicar a atmosfera ou fazer brincadeira com a atmosfera do primeiro Halloween, o Massacre da Serra Elétrica é muito difícil você replicar ou tentar fazer essas homenagens quando o primeiro filme é o que a gente falou, é extremamente cru e visceral na forma como ele é filmado, a ausência quase de trilha sonora e tudo mais. E o novo filme, ao trazer a série de volta e remeter diretamente às fotos dos personagens, e isso só é um lembrete para a gente de como aquele primeiro filme parece feito em outro universo, assim. Não parece feito no mesmo universo que esse novo filme. Eu acho que isso, para mim, não só no lance sobrenatural do personagem, mas em como tudo é filmado mesmo, assim. O lance que você falou de, tipo, eles tentam humanizar os personagens. Isso que é o lance, parece que eles não tentam, eles colocam listas de tipo, ela sobreviveu a uma trágica
atentado na escola e tudo mais, mas na real, eu acho que por isso que o Texas 3D, pelo menos, parece que ele funciona mesmo, assim, e eu acho um absurdo eu estar falando isso, eu mesmo, porque ele é uma sequência direta do original e ele retrata, ele é esperto em retratar desde o começo, tipo, ele retrata os Sawyers como injustiçados desde o começo. Ele, tipo, sim, os personagens verbalmente eles falam que eram canibais e tal, mas a gente não vê isso em nenhum momento. O que a gente vê desde quando o filme abre é a sequência do primeiro filme, né? Literalmente, a gente já corta como se fosse uma sequência e o que se traduz filmicamente? Esse bando de pessoas onde a polícia e os rednecks vão lá e massacram a família e aí, beleza. Você começa o filme já vendo, ele estabelece quem são os antagonistas e os protagonistas, e eu acho que ele funciona justamente pela protagonista do filme ser uma Sawyer. Então, tipo, os vilões do filme, que são, não é o Leatherface, não é a Sally, eu compro isso. O novo não, ele quer, tipo, humanizar o Leatherface, saca? E a mãe dele, mas ao mesmo tempo ele quer, tipo, humanizar também as heroínas, então fica não dá para entender muito o que ele quer fazer tonalmente. E aí você não se importa, tá ligado? Eu não, na real, os protagonistas parece que eles são mais vilões do que, né? Eles são tipo hipsters insuportáveis, meio burgueses que estão querendo gentrificar aquela cidadezinha, sabe? E mesmo isso é o selo crítica social foda, né? Parece que o filme parece que esses elementos de gentrificação ou o lance da bandeira dos confederados e tal. Tipo, o filme quer que a gente simpatize ou não com o Leatherface? Tipo, ele tá mostrando a porra da maneira dos confederados tipo, a personagem da garota que sofreu um atentado na escola. O arco da personagem dela vai ser justamente ela, tipo, conseguir usar armas para, tipo, eu tava percebendo que eu tava ficando conflitado com as coisas que o filme mostrava, eu percebi que isso não era porque o filme de fato é complexo e cheio de nuances. Não, o filme é igualmente todo desconjuntado nas coisas que ele quer dizer e fazer, né? Sem entrar justamente nesse aspecto que você citou em relação aos comentários sociais que ele pratica, e você já citou muitos, e há também a questão do Leatherface agora também está inserido em um contexto até mesmo de influencers digitais. Existe justamente essa questão também das armas, que ao mesmo tempo em que é tratado aqui como rememorando a violência que existe na América, sobretudo em tiroteios em escola, também, enfim, parece fazer um comentário também totalmente distorcido sobre esse universo, enfim, trazendo É, uma protagonista que parece se empoderar somente quando tem armas em mãos. sim, E esse lance de utilizar o trauma como, tipo, isso é uma coisa muito comum no filme, acho que virou até meio que uma piada, um meme, assim, de tipo, um filme de terror sobre trauma. Mas, tipo, é um filme que, você utilizar o que te traumatizou como forma, como instrumento para punir quem te puniu, sabe? Enfim. Só que é exatamente isso. Pode ter um filme aí, beleza, pode ter um filme aí. Esse lance da gentrificação, que já foi explorado, inclusive, no Candyman novo, de forma, eu achei, tipo, legal, assim. Mas parece não combinar com o Massacre da Serra Elétrica. Isso, eu só estou falando não combinar, não por uma noção pré-concebida do que deveria ser, mas porque o filme constantemente quer trazer o passado de volta, só que é muito bizarro. Claramente nesse filme, né, não sei se você quer puxar essa pauta, mas os diretores originais saíram, né, da produção por causa de divergências com o roteiro. As Sim. divergências, ou com imposição dos produtores. Será que essas divergências não eram em relação justamente à inclusão da série? Sabe, a gente não tem como saber, né? A Sally volta apenas para morrer de forma vergonhosa. Tipo, acho que por que não combina essa jornada do tipo, nossa, eu fiquei 50 anos esperando? Porque é o filme encarando o próprio filme da Netflix encarando o massacre da Serra Elétrica
como os personagens, sei lá, do universo do Halloween encaram o Michael Myers, né? É um filme que é consciente do próprio legado, então ele quer, tipo, fazer juiz a isso, mas acho que o foda do o mais importante do primeiro massacre é justamente a aleatoriedade do rolê, né? É, Tipo, isso que você falou, porra, o Leatherface é apenas um homem, ele é uma força bruta, imparável. sim. No primeiro filme, nem tanto, né? Ele tropeça e a serra corta a perna dele. É quase que. Existe até um humor lá, um humor meio sádico lá, né? Beleza, é uma circunstância, é uma situação que acaba justamente num corte seco, onde a personagem escapa por pouco, onde acontece essa tragédia, não tem nenhum senso de momentum, ou tipo clímax, ou catarse. O filme acontece e acaba e você fica extremamente impactado pelo que você acabou de ver. O novo filme não, tudo bem, faz sentido que o novo filme não queira perseguir esse caminho documental e tal, porque a gente está na geração onde você tem que ter a construção do legado e essas catarses. Mas aí, essa é a minha dúvida, não sei você. Por que que o filme ele quer construir esse lance da série, do legado, se ele mata ela daquela forma anticlimática, saca? Sim. Tipo, parece que tipo, deve ter alguma coisa entre os produtores, o diretor, porque isso acaba sendo uma... prejudica o filme, né? O que que você acha? Eu não sei. Não, não tem sentido mesmo o retorno dela e até mesmo a maneira como ela se impõe diante do reencontro com Leatherface. Falar, diga meu nome, sabe? Não há muito sentido naquilo. E a maneira também como ela o contra-ataca, né? Mas eu sei, acho que Sim, isso também, eu estava pensando, acho que tudo isso acaba sendo um sintoma muito prejudicial ao slasher movie, que é de intelectualizar a coisa, sabe? Os slasher movies, eles tinham simplesmente esse propósito assim, de a partir de alguns chavões, né, principalmente quando veio ali Sexta-feira 13 e todas as suas sequências, Halloween também caiu nisso, A Hora do Pesadelo também caiu nisso, mas pelo menos as obras originais, elas não tinham, não me pareciam ter essa ambição de intelectualizar as coisas. Eles simplesmente tentavam reproduzir sensações de medo. É, a coisa da Hora do Pesadelo de você ficar preso em um sonho, a coisa de Sexta-feira 13, a chacina em um acampamento, em um ambiente que você está isolado do, do mundo urbano e não tem muitos meios de se proteger a não ser talvez recorrendo a própria, como eu posso dizer, aos próprios instintos mais primitivos para combater uma ameaça. sim. E Halloween também é a mesma coisa, aquela figura, aquele bicho-papão, aquela forma que surge aleatoriamente e decide perseguir Sim. uma, uma babá, uma babysitter. E Então, nas imagens, né? Nas imagens ficava registrado o comentário social ou um comentário maior que você quer fazer, né? Era tipo meio que impresso nas imagens. Às vezes havia um comentário ali ou aqui, mas não. Esses filmes eles pegam o que deveria ser talvez um subtexto e colocam ele como no texto mesmo, né? Eles colocam ele às vezes como tema e de forma desengonçada querem ver uma forma de costurar, sem trocadilho, costurar o filme de slasher que ele quer fazer com esse enredo e roteiro extremamente que aqui fica estúpido. E até ofensivo, às vezes, nos próprios pontos que o filme quer provar, né? Seja nessa coisa meio mal resolvida da menina que foi vítima de um ataque, de um atentado a uma escola, e aí depois ela tem que usar as próprias armas para se voltar, enfim. Mas também os personagens, os hipsters e tal, que de fato eles são. Tem um filme aí deles sendo retratados como essas figuras odiosas, o lance do cancelado e tal, mas assim. Fica totalmente no filme jogado, não faz sentido, e eu acho que ele prejudica. Eu acho que o filme tem boas sequências de gore, assim, eu acho que as sequências que ele quer provocar de gore ou de violência ou de asco mesmo são muito eficazes. A sequência do ônibus é que eu fico pego também nessas dualidades.
a sequência do ônibus, ela parece estúpida já desde o início, quando você estabelece ela ou como um set piece, né, ou como um grande momento do filme, toda aquela sequência é meio estúpida no roteiro. Só que eu acho que, tipo, o diretor, ele consegue se safar dessa, porque eu acho que a sequência em si, das mutilações, ou do sangue todo, da tensão na própria cena, da claustrofobia e tal, tipo, funciona pra caramba pra mim. Uhum. Só que aí você tem que inserir ela num contexto, e aí que não funciona, porque você tem que ver como filme, né? Essa cena do massacre dentro do ônibus, para mim, ela é o momento em que o filme morre para mim, sabe? Justamente por conta desse contexto que ela se insere. É como se o Leatherface tivesse se convertido numa autoparódia. E eu concordo com você. Ainda assim, o filme tem alguns momentos isolados interessantes, bem dirigidos, bem produzidos. Mas os melhores momentos para mim são justamente esses que não são intelectualizados, como naquele em que o Leatherface, enfim, perde a figura materna dentro daquele comboio dos policiais, e eles são assassinados, e tem aquela personagem feminina que, enfim, ela tenta de alguma maneira sair daquela situação. Eu acho um momento assim de tensão muito bem construído. Sim. Agora os demais, infelizmente, eu penso que eles são prejudicados justamente por estarem inseridos nesse contexto em que comentários sociais são tecidos. Tem também uma outra sequência que acho interessante, que é aquela da garota, que ela tá ali presa no quarto do Leatherface, talvez. Aí aparece o Sim. sujeito da oficina, acho também um momento bem construído, mas são assim momentos pontuais assim de tensão que eu consigo salvar de um filme que para mim só é um desastre justamente por toda essa intelectualização bem Sim, sim, é. É. paga. Não, ele é muito equivocado e eu não consigo entender. É isso, algumas decisões de direção ou como o roteiro se desenrola que parece contradizer em forma de jornada ou no filme, como um filme de começo, meio e fim, ele planta coisas, é isso. Por que ele está plantando e fazendo aumentando a bola da série para tipo ter uma resolução daquela totalmente anticlimática? E sim, às vezes esse é o propósito do filme, né? Mas é um filme que ele também ele fica entre esses vários caminhos, não escolhe nenhum. Às vezes ele quer fazer um filme tipo a cena do ônibus para mim pode até ter um pouco disso, do tipo talvez um pouco de se divertir com aquele massacre, Uhum. mas ao mesmo tempo ele em outros momentos ele não quer fazer isso e não precisa ser uma unidade toda coesa. Não é isso que eu exijo como cinéfilo ou como qualquer outra pessoa pode exigir, né, como um fã de terror. Mas acaba não funcionando mesmo, né? É um filme bem curto, é um filme que não parece, inclusive, ser tão curto. Tem uma metragem parecida com a do original, né? Uhum. E e sei lá, mesmo no filme em si, você não sente gravidade nem nada. Ele quer provocar claramente gravidade em alguns momentos, você não sente. Algumas cenas para mim, funcionam pontualmente, tipo um plano meio que, não um plano sequência, mas um cara tendo a cabeça dele esmagada por um martelo e tal. E isso também já é mais pela. Como eu não ficaria, sabe? Tenso com uma cena dessas, assim, sabe? Tipo, é que o diretor faz um trabalho eficaz de provocar, de fazer isso ficar foda no filme. Mas, enfim, eu ia falar outro negócio, mas eu me esqueci também. Eu acho que eu não consigo ficar tão puto nesse filme quanto eu fico no Pânico 5, porque não existe o comentário não existe a metalinguagem em si. Uhum. Mas, sei lá, parece um equívoco real esse filme, né? Embora eu tenha achado o Massacre, o Retorno do Leatherface ruim e pior do que Pânico 5, ele me irrita mesmo porque quando você entra numa sequência de um Massacre da Serra Elétrica, você meio que não vai com altas expectativas. A sua intenção é mais de se divertir, enquanto a franquia Pânico, ela tinha, né, um progresso em relação à qualidade. Ela tinha ali algo sério a defender. Aí eu queria entrar nos finalmente, Cauê, querendo saber em como você posiciona esse filme dentro da franquia, caso a gente tivesse
ainda na tier list. E o que você acha que vão fazer num eventual novo filme Leatherface? Com certeza vai existir, porque eu acho engraçado que, embora esses filmes, as sequências são independentes e acabam sendo pouco abraçadas por público e crítica, com exceção talvez da refilmagem, é curioso perceber como na última década, por exemplo, a gente teve vários Leatherfaces, né? Então, Sim, sim. o que você acha, como você posiciona esse filme dentro da franquia, o que você acha que vai fazer com o próximo filme? Eu acho que, antes de mais nada, ele fica no final da lista. Ele fica abaixo de todos. Sim. Pelo menos até os mais inferiores, pelo menos eles tinham um objetivo ou uma visão um pouco mais concisa, enfim. Seja filmes que divertiam mais, filmes que não queriam divertir, mas que queriam ser meio que um torture porn, assim, enfim, como o início, né, também conseguiam fazer o que eles queriam lá e tal. Até o Leatherface, que eu, tipo, defendia, assim, eu acho que é, a ideia do filme acaba funcionando muito mais do que esse novo. Ele fica no baixo da lista, assim, eu acho que se teve filme 2 estrelas, ele seria uma estrela, né, um pedaço de bife, como a gente estava falando e tal. E a sequência sobre uma eventual, provável sequência pela Netflix, né, de novo agora, porque eu não sei se a Legendary, que comprou os direitos da Lionsgate, tipo, eles já venderam o filme para Netflix porque eles viam que eles não tinham um produto, que eles tinham segurança em mãos, né? Então agora eu não sei qual estúdio vai comprar, o que eles vão querer fazer com Leatherface ou com a família Sawyer, mas eu não... eu acho que eu tenho menos expectativas para o novo Pânico do que com o novo Massacre. Porque cada filme do Massacre, querendo ou não, eles acabam se reinventando. Só ver os 3 últimos. Nunca parece dar certo depois do remake. Aí eles fizeram Texas 3D, que é um filme que quer se divertir, mas quer dar uma humanizada. Enfim, um filme mais de atração mesmo. Fizeram Leatherface com os irmãos do extremismo francês. E agora fizeram esse novo com o Fede Alvarez produzindo. Então, tipo, são 3 abordagens que são distintas, querendo ou não, assim, abordagens distintas da franquia do mito. Então, o que eu espero é que eles façam isso mais uma vez com o novo filme, assim. Eu acho que a franquia do Massacre da Serra Elétrica é tão boa em se reciclar, justamente pelas tipo, diferentes abordagens que as pessoas trazem para o personagem. Tanto que, como a gente falou no Tires List, não tem nenhum filme da franquia parecido com o primeiro em relação ao tom dele. Então talvez seja a hora de trazer isso de volta, não sei, trazer esse elemento mais documental ou meio snuff assim para a franquia, sabe? Então é isso. O novo filme eu acho ele um erro já. Todo mundo já estava meio que achando que ia ser um erro. Eu acho que ele tem essas sequências, como eu falei, pontuais, bem pontuais, onde eu consigo sentir uma atenção muito mais pela eficácia da direção, da fotografia ou da trilha sonora do que do enredo em si ou do contexto que elas estão inseridas. E acho que justamente por elas não funcionarem tanto, por elas não funcionarem de forma coesa, é isso, assim, é o pior filme para mim da franquia, infelizmente. Eu concordo com os dois apontamentos sobre o posicionamento desse filme dentro da franquia e também sobre o que eles devem fazer com o próximo filme. Eu não imagino que será um novo filme que vai reviver os acontecimentos desse filme de 2022. Eu acho que novamente eles vão tentar uma nova abordagem e acho que vai ser assim com a franquia Massacre da Serra Elétrica pelas próximas gerações. Foi nas anteriores e acredito que será nas próximas. Acho muito difícil eles conseguirem algo próximo do remake no sentido de conseguir, inclusive, fazer uma frequência, um filme que tem ligação com algo que foi novamente estabelecido, sabe? Sim, sim. Não, acho que é isso mesmo, assim, você também falou tudo que eu meio que como eu me sinto em relação à obra, talvez por ser um Massacre da Serra Elétrica, a gente já ter tido a gente teve um
ótimo remake, o que é muito mais do que a gente podia esperar. A gente teve algumas sequências interessantes, bizarras e malucas. A gente teve filme 3D do Massacre da Serra Elétrica. Então, tipo, não existe, eu não fico tipo, enfurecido de me deparar com esse massacre novo, ver que ele é ruim e tipo, nossa, meu Deus, o que eles fizeram com a série? É justamente por causa disso. A série no primeiro filme é isso, é uma tragédia de uma garota que como muitas Scream Queens, né, sofreram, um monte de coisa aconteceu, mas é o caráter documental e o final seco, o corte seco, cru e tal, não me fazia pensar, porra, olha aí, quero ver o embate da Sally com o Leatherface de novo, hein? Sabe? Então, não, tipo, a Sally aparece de novo e eu, tipo, nossa, por que que ela tá aqui, sabe? Nessa franquia, muito mais do que as outras, sabe? Com a Nancy na Hora do Pesadelo, com a Laurie no Halloween, com outros personagens, o Tommy Jarvis na Sexta-feira 13 que acabavam voltando, pela própria forma dos filmes dos filmes que eles protagonizavam, a gente, querendo ou não, ficava curioso com o futuro dos personagens. Com o Massacre da Serra Elétrica, se você vai fazer uma sequência do primeiro filme, que é o menos sequenciável de todos, provavelmente, em relação a sequências diretas, tipo, não funciona você querer trabalhar uma jornada da personagem da série, porque a jornada dela já é feita no primeiro filme. É trágico, não tem o que você. Não é tipo ela depois falando assim, não, se você correr, ele nunca vai parar de te assombrar, sabe? O quê? Que merda é essa? Ela pode fugir, ela pode escapar. Num universo tão. Porque é isso. No universo tão cínico como esse do Massacre da Serra Elétrica, os personagens que voltam para tentar se salvar acabam tendo mortes horríveis, muito mais do que nos outros filmes, sabe? Nas outras franquias, onde você pode se permitir ter um pouco de leveza. Nesse novo filme é isso. A Sally volta como uma personagem de legado para morrer de forma extremamente patética e cruel, porque a gente está falando do Massacre da Serra Elétrica, e é isso. Se o filme ele quer, o que o filme quer falar sobre isso? Ah, não, então a gente vai a gente vai construir uma possibilidade de um final otimista para depois ficar tudo ruim. Outros filmes da série, como o Início, já tinham feito isso, e para mim de forma mais eficaz. Tipo, o Massacre e o Início, por ele inteiro ser tão pessimista e extremo e literal, com gore torture porn mesmo, já estabelece esse universo sujo pra caramba e onde as esperanças e as possibilidades de escapar são sempre frustradas. Então, no final, não me afeta tanto o final pessimista. Nesse não, sabe? E aí é um dos casos onde a qualidade, às vezes, como diretor ou do filme, a fotografia, enfim, vários enquadramentos ou a contação da história que funciona, tipo, acaba contradizendo o próprio enredo e o filme, porque ele às vezes para mim é limpo demais, sabe? Ele é cristalino demais a imagem, sabe, do filme. Às vezes alguns jogos que eles fazem de luzes parece estético, que eles tentam estetizar um pouco alguns cenários onde a violência vai acontecer, né, com aquela clássica contraste magenta de cor, né? Vermelho e azul e tal. Tipo, beleza. Mas por que que ela tá nesse filme, sabe? A não ser do tipo, olha, meio style. Isso pra mim eu acho que é a mesma coisa dos créditos finais do filme, que tem aquela estética meio VHS, com uma trilha sonora meio de sintetizador, que aí eu falo, cara, parece que eu tô vendo outro tipo de filme aqui, inclusive do que o filme me mostrou, sabe? Tipo, enfim. Eu só fui pensar um pouco sobre o filme aqui, e aí me deu esse filme, mas tá tudo bem. Inclusive, uma sequência de créditos finais parece mais longa do que o próprio filme, né? Porque ele tem 83 minutos, mas os créditos têm Pior que quase sim. 10 minutos. Né? É. Então, Putz, mas é isso. Obrigado por ter participado comigo desses devaneios sobre o novo Massacre da Serra Elétrica, que sim. já está na Netflix. E até uma próxima. Até uma próxima franquia de terror. Até a próxima franquia de terror, que, não sei, tá a cada esquina aí prestes a... Talvez... É porque a gente parece muito pessimista, né? Muito pessimista não, muito... É horrível soar negativo, assim, depois de falar sobre o último Pânico, que é fraco, e agora sobre o novo Halloween. Mas não tem o que fazer, gente. A gente espera que sejam os melhores filmes que eles podem ser, e aí acaba que isso não acontece. E
E é isso, assim. Enfim, obrigado pelo convite, Alex. A gente vai falar sobre os próximos aí. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Coelho. Até a próxima.